vocês consultarem depois. Então, tá. Semana passada a gente estava trabalhando na configuração das rotas, né, da aplicação. A gente tinha pego duas rotas relacionadas a essa parte aqui de cadastrar livros, ok? E trouxe ela do web.php para o controlador, tá? Então o controlador é esse book controller aqui e o arquivo referente a ele é esse que eu vou abrir agora. Então tá aí. As funções que a gente tinha para associar a página, por exemplo, essa página de cadastro aqui, com o endereço URL, tá? A ação que vai ser executada quando você tentar acessar a página, ela está definida aqui dentro do controlador, ok? Então eu tenho duas opções para trabalhar com a configuração dessas rotas, né? Fazer com que a rota acesse uma página ou consiga enviar um formulário através de uma rota. Eu posso definir as funções aqui, tá? Como a gente tinha, por exemplo, essa daqui, ó, que eu estou fazendo como comentando aqui, ó. E nesse ponto aqui eu já retorno uma página, essa página welcome, tá? E eu posso, alternativamente, associar essa funcionalidade aqui a uma função do controlador. Por exemplo, essa função index aqui, ela está com esse arroba, que é para dizer que isso é uma função do controlador book controller, que está aqui definido também. O endereço URL que eu vou utilizar para acessar essa função aqui é o barra, ok? E essa função ela está implementada no arquivo book controller e é essa função que eu estou mostrando agora, tá? Então eu consigo separar aí esses elementos, tá? E aí o arquivo web.php ele fica sendo utilizado ainda para configurações das rotas da aplicação, tá? Por exemplo, essa rota barra aqui, eu só consigo acessar ela no navegador, por exemplo, aqui, ó. Se ela tiver definida no arquivo web.php, seja a definição da função como está aqui, ó, comentado, seja por intermédio de um controlador. Então tem essas duas opções, tá? E aí a gente fez a migração, né? Ao invés de fazer as funções aqui, a gente migrou essas funções para o arquivo do controlador, né? O book controller, tá? Esse termo migrar aí que eu estou falando não é as migrações que a gente faz para mexer no banco de dados, não, tá? A gente simplesmente levou, né, as funções que estavam aqui para o controlador book controller. Aí eu também mostrei um outro recurso que é interessante, a gente vai trabalhar em cima dele, que é esse aqui. Eu vou digitar o comando, tá? É um comando de criar controlador, tá? E aí eu criei um controlador semana passada com esse parâmetro aqui, ó, que é a palavra recurso, né? E aí o seguinte, ele vai criar um controlador, ok? Semelhante a esse controlador aqui, book controller, tá? Se vocês voltarem lá no vídeo, esse book controller, quando ele é criado vazio, porque eu criei sem usar essa palavrinha aqui, que serve como parâmetro. E aí, quando eu executar esse comando aqui para criar o controlador de autores, ele vai me dar como resultado esse arquivo aqui, ó, já foi criado, tá? Semana passada. E aí ele vai me dar esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo, ele permite que eu tenha todas as funcionalidades referentes a um recurso, tá? Por exemplo, esse recurso estando associado ao banco de dados. E aí, por exemplo, nessa função index, eu poderia utilizar para mostrar todos os autores. Aqui eu poderia usar para essa create, para retornar um formulário onde eu possa preencher as informações de um autor. Essa função store eu poderia utilizar para, uma vez que eu submetesse o formulário com as informações de um autor, eu vou salvar isso no banco de dados nesse ponto aqui, tá? Essa outra função aqui, show, serve para, por exemplo, se eu tenho uma lista de autores, eu clicar em um deles e aí eu ver detalhes desse autor. Então, nessa função aqui é onde eu preparo essa visualização.
A função edit, por exemplo, seria uma função onde eu queira alterar as informações de um autor que já tem lá o registro do banco de dados. Então, eu posso, através dessa função, preparar um formulário de alteração, tá? Essa função update aqui seria o seguinte: se eu tenho um formulário para fazer alteração nas informações de um autor, por exemplo, ou de um recurso qualquer, poderia ser um outro exemplo aí que a gente poderia pensar, um produto, enfim. Então, eu tenho um formulário aqui edit para fazer as alterações. Quando eu enviar esse formulário, né, eu vou ter que enviar esse formulário, aí eu vou utilizar essa função update para receber esse formulário e gravar no banco de dados as alterações que eu fiz. E no final tem essa função aqui destroy, que eu utilizo para remover um elemento do banco de dados, caso seja esse o interesse da pessoa, tá? Então, se você quiser, por exemplo, um controlador que ele já venha com todas essas funcionalidades aqui pré-definidas para a gente, então a gente utiliza essa declaração que eu coloquei aqui, que é PHP artisan make controller, o nome do controlador, por exemplo, esse que a gente acabou de discutir aí, e essa palavrinha aqui. E aí ele já completa toda essa ele dá esse leque de funcionalidades aqui, tá? E aí o seguinte, se eu quiser, eu posso alterar o nome da função, tá? Se eu quiser, eu posso alterar esses nomes aqui, ok? Não tem problema nenhum, não. Mas eu vou deixar por padrão, tá? Esses nomes aí. E aí eu tenho aqui, ó, um outro controlador, que é esse Book Controller, que também semana passada a gente mexeu um pouco nele, que foi trazer as implementações para mostrar, por exemplo, essa página que vocês estão vendo aqui, ela está definindo essa função index, ela retorna um formulário de cadastro. Quando eu clicar no botão enviar, esse formulário vai ser enviado para o servidor e ele vai ser tratado nessa função aqui store, que é pegar as informações do formulário, criar um objeto do tipo book, preencher esse objeto com as informações que eu tenho lá do formulário, tá? E aí salvar essa informação no banco de dados e redirecionar para a página barra, tá? Que está definido com essa URL barra, que no arquivo.php seria o próprio formulário de cadastro novamente, ok? Então, isso foi isso onde a gente parou, e aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos implementar duas formas diferentes de conseguir configurar as páginas para os usuários, tá? A primeira vai ser usando aqui o próprio arquivo web.php, tá? E a outra vai ser por intermédio de um controlador do tipo recurso. Observem aqui, ó, que a rota que eu estou definindo, essa rota que eu estou registrando aqui, ela é do tipo recurso, tá? O endereço padrão dela vai ser esse, e aí eu vou ter aqui a indicação do controlador. Okay? Quando eu faço essa operação que está definida aqui na linha 29, ele gera para mim um conjunto de rotas que eu posso observar nesse ponto aqui. PHP artisan list. Então, ó, todas aquelas funções, as funcionalidades lá, aliás, as funções que estão definidas aqui no controlador, elas vão ser associadas, tá, a uma URL. Por exemplo, a função index do controlador de autores, ela está associada a essa URL aqui, ó, barra autores, tá? E aí, se eu tentar acessar aqui no navegador, eu vou conseguir acessar isso aí, tá? Por exemplo, ó, ele vai mostrar a página vazia. Na verdade, não vai mostrar a página vazia, ele vai retornar isso aqui, ó, ok? Porque existe já aqui no arquivo web.php a definição das rotas associadas a esse controlador aqui. E uma delas é essa aqui, ó, autores, está selecionada no navegador. E o retorno dela lá não é uma página HTML, é apenas um string aí que a gente consegue ver aqui no navegador, tá? Então a gente vai fazer dessas duas formas. Eu vou acelerar um pouco aqui para a gente ir fazendo isso mais organizado, para no final ter uma aplicação mais legal. Então tá, eu vou fazer duas coisas aqui intermediárias para ir facilitando, depois eu posso discutir esses pontos com mais detalhe. Lá em Resources,
dentro de views, que é o local padrão onde a gente coloca os arquivos HTML, tá? Para ser tratado com a Engine Blade, eu vou criar duas pastas. Eu vou criar a primeira pasta books, book, e vou criar outra pasta chamada autor. Ok? Então eu vou separar aqui as páginas para trabalhar tanto na parte do cadastro, manipulação dos livros, quanto no cadastro e manipulação dos autores. E aí depois juntar isso na aplicação. Então, aqui nessa página Welcome, Play, depois eu volto a discutir a questão principal, que são os controladores e a definição de rotas, tá? Estou só preparando o HTML. Essa página inicial que vocês estavam vendo aqui, deixa eu registrar novamente a rota. Essa página que vocês estão vendo no navegador, tá? Esse cadastro, ele está associado a essa função aqui do controlador Book Controller, que é essa daqui, ó, tá? E ele vai retornar esse arquivo welcome aqui, tá? Lembrando que quando eu uso a função view, eu não preciso colocar isso aqui, tá? A extensão do arquivo. O framework ele vai tratar de verificar se isso aqui é um arquivo válido, ok? Então, eu deixo só o nome principal do arquivo, ele vai ser encontrado dentro de views, por isso que é que eu só coloco o nome dele, porque o diretório padrão para encontrar os arquivos que tem um conteúdo HTML em views. Então tá aqui, ó, esse é o arquivo, ok? Se vocês observarem, ele tem aqui um escolha de estilo, tem JavaScript, tá? Para dar um design melhor, mas o conteúdo principal tá aqui dentro do corpo da página, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, e aí também isso já é uma dica do Blade, né? Eu vou aqui criar um arquivo uma parte chamada base, tá? Nessa parte chamada base, seria um ponto, se a gente estivesse trabalhando com um template mais elaborado, que vocês poderiam pegar na internet, por exemplo, ou criar, seria nesse ponto aqui que a gente ia colocar esse template, tá? E aí eu vou criar dentro da pasta base um arquivo chamado base.blade.php, vou salvar, tá? Aqui, salvando o arquivo. Ok? E aí eu vou criar aqui o HTML, chamado no título de homepage, e vou fazer o seguinte. Aqui também é algo comum para vocês. Vou copiar aqui o CSS, tá? Vou copiar o conteúdo JavaScript, o mínimo necessário, para deixar uma aparência mais legal, e alguma manipulação que a gente queira fazer. Beleza, então tá aí, ó. Esse arquivo aqui, eu vou colocar um título para ele, chamado de template aqui, o título, tá? E vou criar uma rota só para a gente testar e ver o que ele vai mostrar, tá? Então, isso aqui é só um teste e a função que eu vou colocar aqui, vou retornar a view lá, e aí, ó, você vai observar o seguinte, como essa view que eu quero mostrar aqui, o nome dela é base.blade.php, ó, eu vou observar que ela está dentro de uma parte também chamada base, tá? Então aqui, ó, eu tenho que indicar a pasta e indicar o nome do arquivo, tá? Esse segundo base que eu tenho aqui na declaração seria o base.php.blade.php, só que aí eu não preciso colocar toda a extensão, vou colocar só base.base, tá? E aí eu vou tentar acessar essa rota lá no navegador para ver o que ele mostra. Aí, ó, template, que é essa informação que eu coloquei aqui, tá? Então, vamos lá. Não é isso exatamente que eu quero mostrar, não. Então, tá aí. Voltei para a tela inicial que a gente começou e vou apagar essa rota aqui. Isso era só para mostrar o uso daquele arquivo .base. Aí eu vou fazer o seguinte. Nesse arquivo aqui, eu vou definir algumas divs, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Essa declaração aqui, chamada de conteúdo. Essa declaração aqui, pessoal, ela é extremamente importante, porque é o seguinte, ó.
vocês estão vendo que todo o conteúdo desse arquivo que eu estou manipulando aí, ele é HTML, né? Todo ele é HTML. E tem esse ponto aqui, ó. Essa declaração aqui é uma declaração da Engine Blade, tá? O Blade vai entender isso aqui quando eu for renderizar a página, ok? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou reservando, tá, um slot, digamos assim, um espaço que a pessoa possa depois utilizar para colocar conteúdo HTML nesse ponto da página. Então, por exemplo, eu poderia em algum momento definir um formulário, tá, referente a esse espaço que eu estou deixando aqui em aberto, e aí esse formulário estaria dentro dessa div mais externa aqui, que é uma linha, tá? E dentro dessa outra div externa aqui, que seria o container, e tudo isso estaria dentro do corpo da página, tá? E aí, ó, esse arquivo base, ele inicialmente vai ter só isso, tá? E aqui eu estou iniciando uma relação entre os templates aqui, tá? Para facilitar o seguinte, ó, como eu vou ter várias páginas nesse projeto, em todo momento eu estaria usando isso aqui, ó. Precisaria copiar esses arquivos aqui nas páginas para deixar a aparência mais legal usando aí o Bootstrap. Então, o que eu estou fazendo agora é exatamente para evitar esse copiar-colar entre várias páginas. Então, eu vou ter um arquivo de base que já traz essas informações, ok? E aí, ó, o primeiro uso dele a gente vai fazer para configurar esse cadastro aqui, ok? Então, deixa eu fechar os arquivos desnecessários agora. Esse aqui, o welcome, ele vai deixar de existir também. E eu vou ter aqui o arquivo base.blade.php, ok? E aí, ó, eu vou voltar para a pastinha lá, views, onde eu tenho autor e book que estão vazios. Eu vou começar pelo book, tá? Então, aqui dentro eu vou criar uma página chamada home.blade.php, certo? Vou criar uma outra página chamada form.blade.php, deixar lá em branco. Vou criar uma outra página chamada edit.blade.php, tá? E vou criar uma outra página chamada show.blade.php. Ok, então ó, eu tenho 4 páginas aí: show, home, form e edit, tá? Esse home aqui eu vou utilizar para mostrar todos os livros cadastrados. Essa página show eu vou utilizar para mostrar um único livro, só que mais detalhadamente, tá? Esse form aqui é o que a gente vai mexer agora, que é para permitir criar um formulário como esse que está aqui, ó, de cadastro de livro. E o edit, que vai ser utilizado também semelhante a esse form que a gente está aqui, só que ele já vem preenchido e a gente vai poder só enviar as alterações para o servidor. Então eu vou começar por esse aqui, que é o de cadastro, tá? Então, ao invés de eu fazer esse esqueleto todo de HTML aqui, ó, eu vou usar o seguinte. Se eu estivesse fazendo sem usar, por exemplo, o recurso que eu vou usar mais adiante, que é para facilitar a manipulação desse conteúdo HTML, eu teria que fazer o seguinte, ó. Eu estou criando um formulário de cadastro, aí eu ia lá no arquivo base, copiava isso aqui, lá, depois copiava o JavaScript, lá, tá? Isso aqui em uma única página. Só dentro dessa página aqui, book, que seriam as páginas para manipular os livros, tá? Eu teria 4 páginas aí, eu tenho 4 páginas, na verdade. Em todas elas eu teria que fazer esse trabalho aqui um pouco criativo e maçante, enfim, vai atrasar o desenvolvimento. Então, eu não preciso fazer isso aqui, tá? O que eu preciso é fazer o seguinte, ó. Eu preciso estender, tá? Utilizar a relação de herança aí. E eu preciso estender esse arquivo base.blade aqui, tá? Que está definido dentro da pasta base. Então tá aqui, ó. Quando eu faço isso, o que acontece na verdade é o seguinte: esse arquivo form, ele vai, de certa forma, ter todo o conteúdo da HTML que eu tenho definido nesse arquivo que vocês estão vendo agora, o base.blade.
Então, aqui seria mais ou menos isso, eu teria todas aquelas informações. E aí, o que me interessa do arquivo base.blade é esse ponto aqui, ó, o conteúdo da página em si, tá? E aí eu só preciso fazer o seguinte, eu vou definir uma seção e vou usar o nome que está definido lá. Então, esse slot, digamos assim, esse espaço que ficou reservado aqui para que eu possa adicionar algum conteúdo, ele vai ser usado agora no formulário, aqui, ó. Então, eu só preciso me preocupar em relação a essa página de cadastro com esse formulário, tá? Então, deixa eu ver aqui um exemplo rápido, tá? Aqui, estou criando um formulário rápido, tá? Só para a gente ter um... O formulário que eu estou criando aqui, pessoal, não é o mesmo que está aparecendo no navegador, tá? Esse aqui vai sumir para dar uma organizada na aplicação. Então tá aí. Deixa eu separar aqui. Ok, beleza. Eu criei um formulário, tá? Esse formulário ele está aqui. Só que esse formulário ele ainda não está acessível no navegador porque ele não foi registrado aqui no arquivo web.php, nenhuma página que dê acesso a ele. Então eu vou fazer o seguinte, ó. A gente não vai utilizar por hora essa rota e eu vou reativar aquela rota que eu tinha definido anteriormente, aqui, tá? Eu vou dizer o seguinte, chamar isso de book. Ponto não, barra add, tá? Então, essa rota aqui, eu vou usar o arquivo que está definido em book.for, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um arquivo HTML, digamos assim, que é esse aqui, ó, form.blade.php, que ele vai, no final das contas, renderizar o conteúdo HTML, que é a página com o formulário para cadastrar os livros, tá? E aí, para que eu registre uma rota que dê acesso a esse arquivo aqui, eu preciso, por exemplo, usar essa definição aqui, tá? Então, ó, vai ser uma rota do tipo GET, o endereço que eu vou usar é esse, e ele vai retornar esse formulário que está aqui, ó, form, está dentro de book. Se a gente for olhar lá nos arquivos, existe um arquivo chamado form.blade.php, aqui, que está dentro da pasta book, tá? E ele provavelmente vai ser encontrado. Então, eu vou fazer o seguinte, no navegador, eu coloco o endereço que eu defini lá, como sendo a URL para achar o formulário. Vamos ver se a gente acha. Tá aqui, ó. Então, eu tenho aqui o formulário, ele está meio desconfigurado aí, tá? Mas eu já consigo acessar. Deixa eu dar uma organizada aqui. Mais legal. Então, vamos lá. Vou fazer um teste aqui. Vou copiar o conteúdo que está aqui. Conteúdo local.
Deixa eu alterar aqui o negócio. Tá aí. Então, tá o formulário aqui, tá? Uma certa dificuldade aí no HTML e CSS, mas vamos lá. Então, ó, o que eu fiz, tá? Eu registrei aqui uma rota chamada /book/dd, tá? Vocês podem ver aqui no navegador. E ela vai retornar essa view aqui, book.form. Esse book ponto aqui está se referindo a essa pasta book, que é onde o formulário tá, o arquivo do formulário em si ele está guardado, tá? Aqui, tá? Deixa eu salvar. Bem. E aí, pessoal, o que foi que eu fiz, né? Eu tenho um arquivo base aqui, .blade, que eu tenho a utilização de JavaScript e do CSS, tá? Para evitar ficar copiando e colando, eu uso esse extends aqui, tá? E foco só na seção, tá? Na parte que eu preciso definir da página, tá? Então, tá aqui, ó. O formulário ele tá pronto, tá? Só falta, né, colocar as ações e definir aqui algumas configurações para poder enviar esse formulário, tá? E eu vou adicionar o restante do formulário, tá? Para o modelo que a gente estava trabalhando, ele tem páginas, então eu vou colocar aqui também o número de páginas, ok? E vou adicionar um outro elemento que é o seguinte, isso aqui só vai ser configurado mais adiante, que é o autor, tá? Aí eu vou ter que usar um select. Deixar, pronto, deixa aqui, ok. Então tá. Então, deixa eu ver. Aqui. Então tá aí. Essa seria a página para a gente fazer o cadastro de um livro, tá? E aí eu poderia enviar essa página e o servidor vai tratar dessa informação quando chegar lá, tá? Um ponto importante aqui é o seguinte: a gente não vai implementar a funcionalidade em si para o envio do formulário, tá? Por hora. Deixa eu terminar de configurar aqui outras páginas para a gente ter um quadro mais geral da aplicação. Então tá, deixa o formulário aqui. Vou editar agora um outro arquivo chamado home, que seria aqui a página para mostrar todos os livros que a gente tenha cadastrado. Ok? Então eu vou estender novamente, ó, o arquivo base, que é esse arquivo HTML aqui, ó, novamente, tá? E aí eu vou repetir o mesmo processo, ó, criar uma seção, tá? Ela vai ter o nome chamado aqui, ó, conteúdo, tá?
vou fazer o mesmo processo. Então, eu vou até adiantar um pouco aqui, vou copiar essas definições, só essas duas aqui. E vou colocar aqui lista de livros, tá? Pronto. Beleza. Aqui eu vou adicionar mais algumas informações, tá? Para que a gente tenha uma página com uma formatação mais legal para mostrar os livros. Então, tá aqui, a página home é essa. Uma vez que eu tenho a página definida aqui, eu vou registrar essa página para que a gente possa acessar via navegador. Então, tá aí. Vou chamar isso de apenas book, tá? E vou colocar uma funcionalidade aqui, que é tornar a view que vai mostrar a página inicial, tá? Então, novamente, ó, registre o endereço, tá? Vou ter uma função que vai fazer o papel aí de controlador. Essa função ela vai realizar alguma lógica da aplicação e retornar para o usuário uma resposta. Nesse caso aqui, a resposta é simplesmente a página home que está dentro de book, tá? Que é essa que a gente está trabalhando aqui, né? Então, salvar. Vou tentar acessar a página aqui, ó, book. E eu vou ter já a lista de livros lá, ok? Vou adicionar mais algumas informações aqui que eu vou mostrar os livros em tabela, tá? E aí, vou configurar rapidinho aqui. O livro ele tem o quê? Um título, tá? Páginas, e um autor, ok? Então, vê lá se está aparecendo, está aqui. Eu vou tirar essa também. Então tá aí. Tá aqui a lista, né? E eu vou criar aqui uma linha, tá? Simplesmente para enfatizar o fato de que ainda não temos informação, tá? Então tá aí, ó. Eu já tenho uma página que vai mostrar todos os livros, já tem uma página que vai permitir o cadastro de um livro, tá? E vou continuar aqui o desenvolvimento dessa parte do HTML, tá? Cadê? Então tá. Se a gente observar aqui, ó, já tem a definição de duas rotas, tá? Para acessar a página inicial, que seria mostrar todos os livros, que é essa daqui, o book, e para, se eu quisesse adicionar um livro, o book/add, tá? Então tá aqui, já consigo acessar essas duas páginas. Vou definir uma nova página, que é o seguinte. Nessa nova página, eu vou mostrar, tá, um livro com base em um ID. E aí uma coisa importante é o significado dessa rota aqui, tá? Deixa eu então aqui, tá? Então tá. Tô definindo aqui a rota, tá? Book/show/ID. Esse ID aqui é referente ao identificador de um livro lá no banco de dados, tá? E aqui eu já tenho uma rota, né? Vou definir o arquivo referente a essa rota, que é o show.blade.php, que está definido dentro da pasta book. Então, novamente, torna-se até um pouco repetitivo esse processo. Vou usar o template que eu defini como base, tá? E vou definir a seção
conteúdo para que eu possa, tá, mostrar o conteúdo da página, tá? Então, novamente, eu vou aqui, ó, tá, livro XXX, esse aqui vai ser o ID do livro, tá? Aqui eu vou colocar a descrição, uma descrição detalhada desse livro, tá? Vamos lá. Eu vou ter aqui, por exemplo, título, número de páginas, e vou ter o autor. Então, eu tenho aqui essa página aqui, tá? Que seria para mostrar um livro especificamente. E aí eu vou retornar a página para a gente trabalhar aqui, tá? Para ver aqui o resultado. book.show, tá? Que se refere ao arquivo show.blade.php que está dentro da pasta book. Então vamos lá. Aí tem um ponto importante aqui nessa rota que difere das duas anteriores, que é esse parâmetro, tá? Isso aqui é um parâmetro como se a gente estivesse trabalhando em linguagem de programação com funções, por exemplo, que você passa um valor para a função, tá? Então seria mais ou menos isso. Inclusive esse parâmetro aqui ele vai ser de fato passado para a função, porque eu vou definir ele aqui, ó. Essa variável id, tá? Ela é referente a esse parâmetro que eu estou passando na rota e o framework é responsável por resolver esse mapeamento, de pegar o valor que eu vou passar aqui para a rota e colocar como entrada dessa função. Como esse id aqui ele está sendo entrada dessa função, tá? Então aqui dentro eu posso fazer alguma operação com ele. Por exemplo, eu poderia, digamos, se esse ID é um número, eu poderia fazer uma operação que fosse multiplicar esse ID por 10, tá? Poderia fazer uma operação desse tipo aqui. Embora não faça muito sentido, mas poderia ser realizada esse tipo de operação com essa informação. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Se eu quero mostrar um livro, tá, com base em identificador, aqui eu faria o quê? Primeiro passo, fazer uma busca no banco de dados a partir desse ID, tá? E no momento a gente não vai fazer. Então, encontrou o resultado, eu vou passar esse resultado para a página show aqui, tá? Que eu quero montar. Então, como é que eu faria para passar esse resultado? Eu vou fazer o exemplo para passar o próprio ID que eu digitar na rota, eu vou passar ele para a página show, tá? Que eu quero montar. Então, eu vou definir o seguinte, ó, lá na página show eu vou poder usar esse valor aqui através desse identificador que está nos colchetes aí, tá? E aí, isso aqui é um array PHP mesmo, convencional, e eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mandar para a página show esse array aqui, e ele vai ter um elemento. Esse elemento ele tem uma chave que se chama id, e ele aponta para o valor que está nessa variável aqui. Essa variável, id, ela passou aqui para a função através de um parâmetro, ela é um parâmetro da função e é um mapeamento para esse ID que está definido como parâmetro aqui da rota, tá? Então, uma vez que eu consigo configurar isso aqui, eu posso tentar acessar a aplicação lá, tá? Da seguinte forma, book/show, e aqui eu poderia colocar um valor arbitrário, por exemplo, 100, ok? Ó, deixa eu ver aqui. Eu vou explicar o que aconteceu. Tá, então eu coloquei aqui, ó, book/show/100, tá? Ele acessou essa rota aqui da seguinte forma, /book/show, e no lugar de id ele vai usar 100, tá? E aí ele vai retornar, de fato, isso aqui, ó. Só que tem um detalhe lá no arquivo show.blade, que é o seguinte, a seção, o nome dela tem que ser conteúdo, tá? Aqui tem um N extra, tá? Vou alterar, quando eu executar aqui,
ele vai mostrar essa página que está sendo definida aqui. O que eu vou fazer para ilustrar o exemplo? Aqui, vou dizer que o livro que eu estou tentando acessar, tá, é esse que tem um ID que eu estou passando na URL, tá? Então eu vou usar aqui, ó, o abre chave, fecha chaves aqui 2 vezes, tá? Para poder executar um código PHP aqui dentro. Então eu vou simplesmente fazer o seguinte: usar a variável ID, que está definida nessa chamada aqui, ó. Quando eu passo aqui para renderizar a página show, eu estou passando essa variável aqui, tá? Através do array. Então eu posso usar lá dentro da página show.blade esse identificador aqui para resgatar o valor que eu passei, tá? Então tá aqui, ó. Estou usando ele nesse momento. Quando eu atualizar a página, ele vai ficar 100 aqui, ó. Esse 100 é referente ao que eu passei lá na URL. Se eu colocar 10, por exemplo, vai ficar 10. Se eu colocar um texto, por exemplo, vai ficar o texto, tá? Por hora a gente não vai restringir essa informação, deixa a pessoa colocar qualquer uma informação, mas é possível você limitar o tipo de informação que você vai passar, tá? A inteiros, enfim, não inteiros, ok? Então tá, tá aqui. Eu vou mostrar o identificador do livro e aqui eu colocaria o resto das informações desse livro, ok? Então a página para mostrar um livro específico tá configurada, certo? E finalmente eu vou criar um formulário para editar. Deixa eu fazer o processo contrário, como eu venho fazendo. Eu vou criar um formulário para editar um livro específico que eu queira. Por exemplo, o título está com o nome correto, o número de páginas está incorreto, alguma coisa assim. Então eu posso modificar essa informação. Para isso, eu vou modificar aqui o arquivo edit.blade.php, tá? E aí o mesmo processo. Vou estender aqui o template base, tá? E vou criar a seção. Okay? Então, aqui dentro, eu simplesmente vou colocar a informação que eu preciso, né, para modificar o formulário. A informação de um livro, tá? E aí, o que eu vou fazer? Cadê? Aqui. Eu vou pegar o formulário que a gente já tem de cadastro, tá? Vou copiar essa informação e vou trazer aqui para o Edit, tá? Só por uma questão de acelerar mais um pouco. O processo. Okay? Então tá, eu vou alterar algumas coisas aqui e eu já vou deixar aqui uma pequena modificação. Por exemplo, nos campos que a gente tem no formulário padrão para preencher com informação, eu vou deixar aqui um valor padrão, tá? Só para a gente ter a visualização. E aí seria para ilustrar também como será que como vai ficar na hora que a gente for de fato colocar para rodar, tá? Então isso aqui é para que a gente tenha o formulário de adição de uma forma que seja parecido com o que vai ficar no final quando a gente concluir a implementação, tá? Então tá aí, ó, formulário de adição e eu vou registrar a rota para ele aqui, tá? E aí, ó, novamente, o formulário de adição ele vai ter um identificador, tá? Para eu editar um registro de um livro, por exemplo, eu preciso saber qual é o identificador do livro para resgatar as informações. Eu faria o mesmo processo, eu faria uma busca no banco de dados, tá? E retornaria uma view aí e criar, que é a view edit.
E eu vou passar para ela também essa informação do identificador, tá? Porque quando eu submeter a view para fazer a modificação de fato no banco de dados, esse identificador vai ser utilizado em breve. Então tá, eu tenho mais uma rota definida aqui, que seria a rota para edição de informação, ok? Então vamos supor que eu quero editar o livro 9, tá? Então, ó, ele já vem preenchido, ok? E aí eu simplesmente vou dizer, o livro não é esse aqui, o livro é Laravel ou Laravel, por exemplo, ok? Quando eu terminar essas correções, eu ia enviar, né, esse formulário, tá? E esse formulário ele vai ser tratado no servidor para corrigir essas informações, ok? Então tá. É isso que a gente teria aqui, uma, duas, três, quatro rotas aí que são do tipo GET e permitem que eu tenha acesso a esses recursos aí, tá? A essas páginas que já dá para fazer manipulação, ok? Uma dúvida aí, alguma coisa? Então tá. Vou lá, né? Então, pessoal, isso aqui, ó, esse ponto até aqui a gente fez a configuração das rotas, fez a implementação de algumas páginas, tá? E ah, ainda não tem a funcionalidade de fato implementada na aplicação, ok? O que a gente vai fazer agora é exatamente isso. Eu vou abrir aqui o PHP Admin, tá? Vou dizer novamente que eu não gosto muito do PHP Admin, mas como a maioria usa, acho que vocês ficam mais tranquilos, tá? Então deixa eu abrir aqui, é um pouco lento. Vamos ver o que é que tem de registro no banco de dados, tá? Para começar a resgatar essas informações. E aí vocês vão notar que a gente vai fragmentar a implementação aqui dessas funcionalidades aqui relacionadas aos livros, porque a gente precisa mexer nos modelos. E aí, pela definição do conteúdo que eu mostrei para vocês aí, a gente vai e volta, vai falar de recursos, vai falar de modelo, vai falar de migração, etc. Então tá, deixa eu ver aqui se tem alguma informação no banco de dados para a gente poder resgatar essa informação, tá? Ah, cadê nesse aqui? Não é outro. O banco de dados é esse, Laravel Books. Tá. Então deixa eu ver se eu tenho algum livro aqui guardado, registrado no banco de dados. Tá, tem dois, né? Tem dois e o autor é nulo. Ok. Então dá para a gente fazer já esse trabalho. Então vamos lá. Vou trazer aqui para a tela o CMD. Ok? Vamos mexer um pouquinho de CMD. Por que que é importante ter um certo domínio de alguns comandos que o Laravel oferece? Porque é o seguinte, nesse ponto aqui, o que é que está faltando na aplicação para eu poder, pelo menos, mostrar todos os livros, por exemplo, para eu mostrar um livro específico que está no banco de dados? O que é que está faltando? Está faltando a parte que eu acesso, de fato, o banco de dados, ok? Para acessar o banco de dados, eu preciso dos modelos, tá? E aí eu posso falar um pouco sobre os modelos agora mesmo. Então tá, os modelos eles vão ficar aqui, ó, em app, tá? Dentro da pasta app, se você quisesse criar aqui uma pasta para separar os modelos por algum contexto, você poderia fazer isso. Ou pode deixar todos eles juntos, ó. Esse user aqui, ele é um modelo para que o Laravel oferece, tá? Se a gente quiser usar depois um esquema de autenticação e autorização do usuário, tá? O book fui eu que criei e o autor aqui foi eu que criei, ó. Esses modelos eles são classes vazias, tá? Mas eles têm uma relação de herança com essa classe model. E aí, com base nisso, eles herdam um monte de funcionalidade que a gente vai ver agora, tá? Como é que eu faço para testar um modelo especificamente? Eu posso usar o Artisan Tinker, por exemplo. Podem notar aí, tá? No CMD. Deixa eu fazer uma pergunta aqui no chat.
Então, eu posso usar o Artisan Tinker. Deixa eu botar aqui. Deixa eu aumentar um pouco a fonte, então. Tá grande aqui. Deixa eu descobrir como é que aumenta, né? Tá 24. E agora, pessoal, tá uma fonte melhor? Legal. Pronto. Então tá. Eu vou usar esse comando aqui, ó. Ok. Tinker. E ele permite que eu use como se fosse um interpretador, tá? E aí, nesse interpretador, eu posso ir fornecendo comandos para manipular várias coisas do próprio framework. Por exemplo, eu já falei isso para vocês, mas eu posso fazer operações matemáticas aqui, tá? Eu posso definir variáveis aqui. Posso fazer, enfim, diversas manipulações com essas variáveis. Por exemplo, eu posso ter isso aqui, uma concatenação dessa variável, tá? Enfim, eu posso fazer esse tipo de manipulação aqui. Mas o que eu estou interessado, tá? Depois eu vou descobrir. O que eu estou interessado é no seguinte, ó. Eu vou usar o modelo que eu tenho definido na minha aplicação, que é book. Ó, quando eu faço essa declaração aqui, use book, eu estou informando que o interpretador vai ter conhecimento da existência dessa classe aqui, book. E aí, essa classe book, ela permite, entre outras coisas, usar algumas funções que o Laravel fornece, tá? Se eu não me engano, através do Eloquent, tá? Depois vocês podem dar uma olhada nisso. Aqui, por exemplo, quando eu executo book, dois pontos, get, tá? Eu fiz até esse use aqui, ele está errado, tá? Eu vou colocar a forma correta para vocês verem, tá? Mesmo assim, ó, mesmo eu fazendo a declaração de uso aqui do book, da classe book, ele ainda conseguiu, né, identificar que eu estou me referindo a app barra book, tá? Contra barra book. E aí, ó, ele vai fazer, através dessa função get, um select, né, no banco de dados, basicamente é isso. Então, nesse select, ele traz uma coleção, tá? Collection aqui, ó. E aí, nesse collection, ele traz todos os elementos que estão no banco de dados, né? E que são livros. Eu tenho dois aqui, ó, conforme a gente pode ver lá no phpMyAdmin, tá aqui, ó, Laravel e teste do uso do computador, que a gente tem cadastrado na última semana. Então, voltando, eu posso fazer essas manipulações simples, tá? Tem uma outra declaração que é o seguinte, deixa eu fazer a declaração correta primeiro. Use app barra. Quando eu faço isso, aí de fato eu estou me referindo a essa classe book que tem aqui, tá? A declaração correta. Eu poderia fazer o seguinte, book, ó, por exemplo, ok? Ele também retorna. Tem uma pequena diferença entre esses dois. Se eu quisesse fazer, por exemplo, book, deixa eu ver se eu consigo fazer a chamada correta, tá? Título, vamos ver, né? Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, ó, essa chamada aqui ela é mais interessante. Essa chamada aqui, pessoal, ela é um pouco complexa, tá? Assim, para quem está vendo a primeira vez, mas isso aqui é um select, tá? Onde eu uso o where do select e eu uso esse termozinho aqui, ó, o like, que eu não sei se vocês chegaram a ver, que é para trabalhar, por exemplo, com string. Então, eu quero fazer pesquisa usando um pedaço de string para esse campo aqui da tabela título. Então, quando eu faço essa busca aqui, ela vai me retornar o que o Laravel chama de builder, tá? Então, ele retorna um builder. Esse builder aqui é um construtor de consulta, digamos assim. E aí eu faço isso aqui, ó. Quando eu faço get,
ele pega esse construtor de consulta e executa de fato a consulta. E aí, ó, eu posso observar que existe no banco de dados um registro cujo título começa com esse pedacinho de string aqui, tá? Então, isso aqui é só um exemplo para mostrar que eu posso fazer diversas buscas que eu precisaria lá, né? Usar o SQL cru para fazer isso, tá? Mas no caso do framework eu uso essas classes que ele fornece, a classe book, né, que eu criei o modelo, e essas funções que já vêm através dessa relação de herança aqui que tem no código, tá? Então, isso aqui é um exemplo para a gente trabalhar, tá? Então, por que eu estou mostrando isso? Porque aqui, ó, quando eu for mostrar a página inicial, aqui book, tá? Que é no endereço /book. Quando eu for mostrar isso aqui, eu quero acessar todos os livros que estão registrados no banco de dados, ok? Então, quando eu executo, se eu quero pegar todos, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso fazer book get, tá? Essa declaração aqui vai me retornar todos os elementos que estão no banco de dados, ok? Então, se eu quero mostrar todos eles nessa página aqui, eu preciso fazer essa busca. Como é que eu faria isso aqui para conectar, né, o resultado do banco de dados com a página que a pessoa, o usuário, vai acessar? Então, ó, a primeira coisa que eu preciso fazer, ó, aqui já tem a declaração porque a gente acabou usando na última live, tá? Então, ó, eu vou usar aqui, né, definir a classe book como visível nesse contexto. E aqui, ó, a função que retorna a página inicial, eu vou fazer uma consulta, tá? Eu vou chamar de lista o resultado. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, book get. Isso. Isso é equivalente a um select asterisco from books lá no banco de dados, tá? É a mesma coisa, ok? Então tá aí. Só que se eu fizer essa consulta e atualizar a página, não é suficiente. Por quê? Porque eu preciso enviar esses dados que eu peguei no banco de dados para a página home. Como é que eu faço isso? Através dessa variável aqui, que é um array, tá? E eu vou chamar isso de books mesmo. E vou indicar, tá? O que eu preciso fazer agora? Se eu estou passando os livros para a página home, né, em teoria eu só precisava atualizar. Mas aí, cadê os livros que não estão aparecendo aqui, essas informações? Essas informações não estão aparecendo aqui porque eu preciso configurar a página home, tá? Que é essa daqui que eu vou abrir agora. Então tá aqui, né? Ó. Aqui tá o HTML que produz esse resultado que está no navegador. Ok? Ó, se eu atualizar, não vai aparecer nenhum registro de livro aqui. O que eu preciso fazer aqui é construir essa tabela usando as informações que vieram da minha da função lá, da execução da função aqui associada ao endereço /book, tá? Então, ó, eu pego essas informações, passo para view, lá na view eu posso utilizar essas informações. Eu vou usar agora aqui algumas tags, tá? Blade, para trabalhar de uma forma mais elegante, tá? Então, é o seguinte, ó, isso aqui é um if, tá? Usando o Blade. E aí, a engine Blade aqui, ela vai ser capaz de executar, por exemplo, no if aqui, ó, eu faço a contagem de elementos que vem daquela variável books. Essa variável books aqui, ó, é esse que eu estou passando, esse identificador aqui que eu estou passando lá na rota associada à página home, tá? Então tá aqui, ó. Eu vou contar. Se essa contagem aqui ela for maior do que zero, significa que eu tenho dados, tá? Para mostrar para a pessoa que está acessando a página. Se eu não tenho informação, se essa contagem aqui ela é igual a zero, então o caso contrário seria o seguinte: eu não tenho registro para mostrar para o usuário, tá? Então tá aqui.
eu não tenho registro para mostrar para o usuário. Se eu tiver registro para mostrar para o usuário, eu vou fazer o seguinte, ó, criar uma linha, né, na tabela e vou começar a mostrar os dados. Com 3 informações, né? Eu vou colocar o título do livro, que é aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte. Esse bloco aqui, ele vai ser construído dentro de uma repetição. Então, que essa variável books aqui, ela vai ter um livro, né? Mas ela pode ter mais de um livro, tá? Se tiver mais de um livro, eu preciso criar as linhas da tabela. Então, eu vou usar aqui, ó, um for each. Books as book. Então, eu vou tratar cada variável dessa aqui, book, durante a interação, como um livro. Vou copiar isso aqui. Eu vou colocar aqui só um xx, tá? Vamos ver se eu consigo pelo menos fazer o seguinte, né? Um teste aqui, né? Se eu vou conseguir passar os livros para a página, é a primeira coisa que eu quero verificar. Se eu conseguir passar os livros para a página, eu vou ter duas situações. Ou essa contagem aqui é zero, e eu mostraria essa informação, ó, sem dados no momento, ou se essa contagem for maior do que zero, eu vou ter aqui um conjunto de linhas com essas xxx aqui, tá? Vamos ver se vai funcionar primeiro aqui essa implementação. Ó, de fato, ó, eu tenho 2 livros, pelo menos, no banco de dados, porque eu consegui criar 2 linhas com esse padrão aqui, ó, x, x e x, tá? Só que o que é importante aqui é o seguinte, é colocar a informação do livro, tá? Então, ó, como eu estou tratando isso aqui no for each, essa variável book aqui, eu vou tentar acessar ela da seguinte forma. Vamos ver se dá certo, tá? Book. Primeiro a informação. Book. Páginas, tá? E book. Autor. Ok, vamos ver se funciona. Tá aí. Ups, pessoal, tem um erro aqui, tá? Mas eu vou corrigir. Simples. Essa declaração aqui, como é PHP, tem que estar entre 2 pares de abre e fecha chaves aí, tá? Então, funcionou, mas estava errado. Então, tá aí, ó. Observem o que aconteceu agora. Laravel, teste do uso do computador, número de páginas. O autor, ele está nulo, tá? Porque lá no PHP Marketing a gente pode ter uma noção melhor. No registro do banco de dados aqui, ó, não existe um autor associado a esses livros aqui, ó, tá? Laravel e teste de uso do controlador. São os 2 livros que a gente tem cadastrado lá no banco de dados, ok? Então tá. Uma pergunta que caberia no contexto aqui seria o seguinte, ó, por que que existe esse atributo aqui, ó, book título, tá? Book página, book autor. Se eu abro o modelo, por exemplo, ó, e não existe nenhum atributo, como é que eu consigo acessar uma variável título que se refere a uma coluna lá do banco de dados, tá? Esse é um ponto interessante também do Laravel, porque é o seguinte, quando eu defino um book aqui, tá? Book não, uma classe que vai se tornar um modelo, no caso aqui o exemplo é esse book, tá? O Laravel ele faz um mapeamento das informações que estão no banco de dados referente a esse modelo. Então, o mapeamento aqui seria o seguinte: esses campos que eu tenho definido na tabela lá no banco de dados, eles vão existir nessa classe aqui. E aí eu posso utilizar aqui, ou aqui, por exemplo, no web.php, esse tipo de chamada aqui, ó. Então, o que acontece aqui é o seguinte: eu estou fazendo uma iteração, tá? Um laço, em cima de uma lista de objetos do tipo book, desse tipo aqui, tá? E aí, cada variável dessa aqui, em um momento da repetição, essa variável book, ela vai ser um objeto do tipo book que vai ter acesso a informações desse modelo aqui. E o Laravel ele trata de pegar as informações da tabela e transformar isso em atributos desse objeto. E aí eu consigo usar título, páginas. Eu vou até arriscar uma outra informação aqui, tá?
eu vou substituir autor por outro campo da tabela, que é esse created at. Vamos ver aqui, created at. Vamos ver se ele consegue pegar a data de criação desse registro. Deixa eu atualizar a página. Aqui, ó, consegui pegar, tá? Por quê? Porque lá no banco de dados existe uma coluna chamada created at, tá? E aí o Laravel, através desse relacionamento aqui de book e model, tá? Do Eloquent, ele permite que eu acesse o resultado, ou a informação, como se eu estivesse trabalhando em orientação a objetos, tá? Então essa é uma das grandes vantagens do framework, tá? Se vocês observarem, ó, a página que vai listar os livros é uma página com poucas linhas de código, né? E de HTML em si mesmo a gente só tem essa parte, ó, porque todo o restante, né, já foi herdado dessa view aqui chamada base, né, que seria o template base da aplicação. Então, ó, já temos uma funcionalidade aí totalmente não, em partes, né, porque eu poderia adicionar uns links aqui, etc, para poder criar, aliás, para poder visualizar um livro, para poder criar um livro, tá? Para finalizar essa live, eu vou trabalhar nessa funcionalidade aqui, tá? Que é o de adicionar um livro, ok? Então tá, aí a gente finaliza, que é implementar isso aqui, ó. Tem que implementar isso aqui. Na implementação disso aqui, nesse momento, essa parte aqui do autor, ela não vai ser implementada. Eu vou cadastrar o livro sem autor. Quando a gente tiver a oportunidade de editar o livro, aí eu volto para esse ponto e corrijo, tá? Mas aí fica registrado lá para vocês acompanharem o processo. Então, tá aqui o formulário, tá? Para adicionar um livro. E aí esse formulário, ele precisa ser enviado, né? Isso aqui, ó, esse formulário que vocês estão vendo que cadastrar livro, precisa ser enviado para o servidor, para eu poder tratar, né? De salvar isso aqui. Então, eu preciso de uma rota. Vou definir essa rota aqui, que é uma rota do tipo post, ok? Então, essa rota do tipo post vai ser, o nome dela vai ser book. Ponto. Vou botar em inglês aqui, save, tá? Function. E ela vai receber um objeto do tipo request, tá? Esse objeto aqui, request, ele me permite manipular, né, as informações que vão ser provenientes aí do formulário, né? Então, esse request aqui, ó, ele não saiu do nada, ele está também aqui, ó, importado, digamos assim, na linha 16 e é fornecido pelo framework, ok? Então, ó, vamos dar uma olhada aqui no formulário de cadastrar, ok? Para saber os nomes desses campos aqui que eu vou utilizar para salvar no banco de dados. Deixa eu ver aqui. Que forma? Então eu tenho os seguintes campos: título, ó, tem um erro aqui. E isso aqui não é título, isso aqui é páginas, tá? Títulos e páginas. Eu vou deixar aqui do autor sem alteração, porque a gente não vai usar agora. Então tá, aqui eu vou pegar o seguinte, ó, título, do objeto request. Como vem uma chamada post, eu vou pegar através da função post, tá? E aí eu coloco título. Vou pegar aqui páginas. Então vou fazer request. Post. Tenho duas informações aqui, ok? Ainda não é suficiente, né? Ainda está parcialmente implementada a funcionalidade. Como se trata de um livro, né? Eu vou usar essa classe novamente, a book, para criar um objeto, tá? Livro. E eu vou instanciar aqui esse objeto. Então tá aqui, eu criei o livro. Vou adicionar algumas informações a ele. O livro vai ser esse título que eu obtive do formulário. E o número de páginas do livro vai ser essas páginas, tá? Pronto, tá aqui. Agora, feito isso, eu vou salvar, né?
E aí, quando eu salvar, pessoal, eu vou voltar para a página inicial, tá? E aí eu vou usar um retorno, direct, e aqui eu vou usar uma função diferente do que a gente estava habituado. Eu não vou usar a função halt, tá? Não vou usar essa aqui, ó. E aqui, ó, eu passo de fato a URL que eu quero acessar dentro das URLs, né, que estão definidas no servidor, ok? A página inicial para os livros é essa daqui, ó, /book. Então, simplesmente coloca aqui, /book. Okay? Tá. Cadastrou o livro. O que é esperado quando eu cadastrar um livro é eu voltar para a página onde estão todos os livros, ok? E aí deve ter alguma alteração aqui, né? Que vai ter um livro novo incluído. Então tá. Essa parte aqui é a parte da funcionalidade que vai receber, né, o formulário. Quando eu enviar esse formulário aqui, tá? Para o servidor, vai ser através dessa rota post aqui que inicia na linha 32, tá? Que eu vou iniciar o processo para salvar o registro no banco de dados. Então, eu preciso agora finalizar a implementação do formulário em si, tá? Para poder registrar isso, né? Que ele vai ser enviado para aquela rota. Então, a ação eu vou colocar aqui entre duas chaves, porque eu vou gerar através de uma função PHP aqui dentro, tá? E eu vou dizer que o método é o post, ok? E eu tenho que colocar essa tag aqui, tá? Para evitar ataques, tá? Eu acho que já falei isso anteriormente, mas eu posso deixar um link também na descrição aí para vocês poderem pesquisar melhor. Então tá. Aqui está quase pronta a configuração do formulário, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Para onde eu vou mandar esse formulário? Eu vou mandar esse formulário para essa rota aqui, ó. Então eu vou copiar essa rota, tá? E vou usar essa função URL. Depois eu volto a utilizar a função route, tá? Então tá, aqui eu vou fazer o seguinte, copio o endereço para onde eu quero mandar a URL, aliás, o formulário, e se tudo tiver configurado corretamente, ele deve enviar as informações para o banco de dados e acessar a página inicial, ok? Vou fazer um teste aqui que é de novo livro, ok? Beleza, vamos ver aqui, ó. Conseguiu fazer o registro, ó, tá aqui, ó, Microsoft Teams. Eu vou adicionar um novo livro, né? Mil páginas. Vou adicionar mais um outro livro só para 1111 páginas. Pronto. Para dar uma moral para vocês. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 5 livros, tá? Então, ó, mais uma funcionalidade concluída, tá? Que é a de salvar os livros, ok? Eu poderia, se eu quisesse, a partir dessa página inicial, adicionar links aqui aos títulos, por exemplo, para eu mostrar detalhes específicos de um livro através da página, por exemplo, show, ok? Aqui, tá? Que seria implementar essa funcionalidade aqui. Só que é o seguinte, como já faz 1 hora e tanto já, acho que vocês estão cansados e eu também, eu vou continuar isso quinta-feira, tá? E aí, quando for quinta-feira, eu implemento essa funcionalidade, o restante dela, tá? E a gente inicia a discussão do controlador de recursos, né? Se aprofundar nele, para mostrar que tudo isso que eu estou fazendo aqui, ó, no web.php, pode ser feito lá dentro do próprio controlador, já que vocês vão observar no final que o que eu estou fazendo para book vai ser muito parecido com o que vai ser feito para autor, tá? Já que se trata basicamente de um CRUD, né? Digamos assim. Ok? E aí, quando for quinta-feira, 9 horas, vocês podem dar
uma olhada aí de novo, ok? Aí um detalhe, só mais umas informações. Se vocês quiserem acessar os vídeos anteriores, eu criei um canal, né? Estou bem iniciante nisso, mas enfim, a quarentena e o Covid está me fazendo desenvolver novas habilidades aí. E tá aqui, ó. Esse é o endereço. Esse vídeo aqui foi de uma outra reunião com outro pessoal, mas o vídeo que eu estou fazendo com vocês eu estou colocando aqui, tem a descrição, e eu estou também deixando os códigos de cada momento para que vocês consigam reproduzir, tá? Então, quem quiser dar uma olhada nos anteriores, se perdeu, por exemplo, o link eu vou deixar aqui no chat. Vocês podem espalhar para a galera aí das turmas para ir acompanhando, tá? O vídeo é um pouco extenso, né? Ó, 1h15, 1h13, mas tem toda a discussão que a gente fez e pode ajudar aí a tirar alguma dúvida, tá? Ok? Então a gente fica combinado aí para a próxima quinta-feira, certo? Então tá, eu vou encerrar a gravação aqui, aí não saiam agora.